No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro pouco panfletado por aqui, Convite à Decapitação, do Nabokov. É, aquele mesmo escritor de Lolita. Gente, tudo bem com vocês? Essa resenha, ela foi resultado de uma votação que vocês fizeram sobre livros que eu já comentei aqui e que eu nunca trouxe resenha. Só que eu tinha uma resenha dela pronta, porque a gente trabalhou ela no nosso clube, o meu clube com a K, Clube de Livros sobre Livros, na nossa primeira edição, Lendo Lolita Inteirão. Então eu resgatei essa resenha, mas eu resolvi trazer aqui para contextualizar vocês. No livro Lendo Lolita Inteirão, a autora Azar Nafisi, ela cita sobre essa distopia que fala sobre um estado totalitário, porque é isso que a gente vai entrar aqui. Mas é muito mais que isso. É sobre exílio, é sobre liberdade, é sobre criatividade, é sobre ser diferente. É um livro bem completo do Nabokov. Nabokov, ele gosta muito de números, de usar a arte literária, aquela escrita florida, mas nesse aqui ele acabou trazendo muito simbolismo, analogias. Então, acho que vai ser uma resenha bem interessante. Eu convido você a poder assisti-la, mesmo que você não tenha acesso ao livro, que é um livro difícil da gente conseguir encontrar aqui no Brasil em tradução. Em português, aí existe uma tradução português de Portugal, que não faz muita diferença. Eu acabei lendo o livro em inglês, mas vale muito a pena. Fica aqui minha recomendação. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar desse livrinho aqui, ó. Convite à Decapitação, do Vladimir Nabokov. Eu vou começar esse livro lendo para vocês a epígrafe. E depois, no final, a gente vai voltar e ler a epígrafe de novo. Acho que isso sempre vale a pena. Como os tolos acreditam ser Deus, nós acreditamos ser imortais. E assim Nabokov começa esse livro, que é bem diferente do que eu acredito ser o estilo dele. Nabokov, ele costuma comentar que as histórias dele não são histórias para grandes reflexões, para simbolismos, que as histórias dele são simplesmente a história. E que não cabe interpretação em cima dela, que a arte dele está no domínio das palavras mesmo e na escrita, né? No primor da escrita. Porém, isso não é o caso desse livro aqui do Nabokov, do Convite à Decapitação. Nabokov teve aquela sucessão, né, sendo meio nômade com sua família, Crimeia, outra cidade da Ucrânia, depois Berlim. Esse livro foi publicado em 1934 em Berlim. E ele foi traduzido pelo seu filho para o inglês. Eu vou começar contando a história sem spoilers. E no momento que eu vou falar spoilers, eu vou avisar vocês. E vocês podem parar o vídeo por aqui e voltar se um dia vocês forem ler. Ou caso vocês optem por não ler ou não se importem com spoilers, podem seguir até o final. Bem, sugiro que vocês sigam até o final, mesmo que depois vocês forem ler, porque a experiência da leitura desse livro é muito interessante e ela não é apagada por spoilers, mas vai de cada um. Então, aqui a gente vai começar. É engraçado que do mesmo jeito que Lolita, que a gente vai falar já, que vocês já estão lendo Lolita, quem está no clube, Lolita começa com uma pessoa que vai para um julgamento. E aqui a gente já tem uma pessoa sentenciada. O julgamento, o livro já começa com a sentença do julgamento. A sentença é a morte por decapitação. Daí, convite à decapitação. O nosso personagem aqui é o Cincinnato. Ele é um homem de 30 anos que ele é condenado
para um crime hediondo, que a gente já vai falar sobre esse crime, que é chamado de torpeza gnóstica. E aqui a gente está na distopia, um país fictício, e fala muito sobre o que a gente ouve em Orwell, em outros autores de distopias, um estado, uma cidade, um país, um mundo totalitário, a gente não sabe muito bem onde a gente está aqui, e a ausência de liberdade de um homem. E quando ele chega à prisão, que é uma fortaleza, e ao longo da história a gente vê que ele é o único prisioneiro dessa fortaleza, ele tem um companheiro, mas enfim, a princípio o único prisioneiro dessa fortaleza, ele volta meio que embebecido, meio que desnorteado com a sentença, descrente da sentença dele. E logo quando ele volta, a gente vê que umas coisas super estranhas vão acontecendo. Eu vou falar depois de cada um dos personagens, mas o carcereiro dele, o Rodion, ele dança com ele para deixar alegre, né? Afinal, depois de... Quem não gostaria de ficar alegre depois de ser condenado à morte, não é mesmo? Então, acontecem umas coisas bem surreais, assim. E chega o diretor da prisão, o Rodrigo, e ele pergunta, quando que vai ser minha morte? Ele fala, eles nunca me contam, eu não sei, qualquer dia aí, a gente não sabe direito. De uma forma muito banal, uma forma que é desproporcional ao que está acontecendo. Tudo fica muito assim, gente, o que é isso? O que tá vindo aqui? E isso, por vários motivos, gera uma extrema angústia em Cincinnato. Ele tem um desejo gigante em viver, ele, ao mesmo tempo, deseja deixar algum legado, deixar alguma coisa. Então ele fica, será que vale a pena eu escrever o meu livro? Eu queria terminar meu livro, mas eu não sei se eu tenho tempo. E ninguém responde a ele quando, afinal, será decretada a sentença, quando a sentença será cumprida, quando ele vai morrer por decapitação. E aqui a gente começa uma angústia muito interessante, porque assim, todos nós temos a certeza da morte, né? Mas quando essa certeza tem uma provável data ou está muito próxima, você tem ciência e consciência disso, isso muda para você as coisas. A gente pergunta quais projetos ainda não terminamos, o que eu quero deixar de legado. Então, a certeza da finitude, a certeza concreta da finitude, faz a gente questionar muito sobre a vida. E as pessoas tentam a todo momento fazê-la admirar as coisas belas. Ele tá lá condenado à morte, as pessoas falam, mas você não vai agradecer pela comida que a gente faz? Você não vai agradecer pela arte, pela dança? E tenta mostrar pra ele fotografias e contar piadas e tal. Mas, gente, é de uma forma que parece que você tá dentro de um teatro, que parece que todo mundo está atuando, parece que tudo é uma grande farsa, porque é tudo muito desproporcional, desconexo e fora de qualquer sentido de realidade. Então, tipo assim, vão matá-lo e querem que ele fique sorrindo, que ele fique agradecido e sorrindo pelo mundo. E todos o acham muito ingrato por ele não ceder a esses agrados. E aí a gente vem a descrição do Cincinnato, que ele faz aqui no livro. Eu até traduzi aqui o trechinho para falar para vocês. Todos ao redor dele entendiam uns aos outros já na primeira palavra, até porque ninguém diria qualquer palavra inesperada. Então aqui a gente já entende que as pessoas que estão ao redor dele seguem firmemente regras, são previsíveis. Ninguém tem uma imprevisibilidade, ninguém tem uma imaginação, tá? Foca nisso, imaginação. Aí eles descrevem a peculiaridade de Cincinnato. Ele era impermeável para os raios dos outros e, portanto, quando fora de sua capa, gera uma impressão bizarra, como de um obstáculo solitário e escuro num mundo de almas transparentes. Então, o que quer dizer isso? Essa impenetrabilidade aos raios dos outros. Ele não era uma pessoa facilmente decifrável, porque ele não seguia as regras certinho estabelecidas. Ele não era previsível. Ele tinha imaginação. E ele, ao tempo todo, estava tentando fingir sua condição. Ele tentava fingir ser translúcido. Então ele é descrito como alguém opaco, como literalmente opaco, as outras pessoas teoricamente seriam transparentes. Eu fiquei muito na dúvida se eu poderia imaginar realmente um ser tipo um avatar mesmo, opaco, e o resto todo mundo transparente, ou se isso era num sentido figurado metafórico, porque aqui a gente tem muita metáfora, muita coisa absurda. E quando eu estava fazendo pesquisa sobre o livro, que falam que ele era muito kafkaniano, Kafka usa esses absurdos de formas literais para trazer reflexões metafóricas pra gente.
Então, o que está no contexto ali do livro é para ser interpretado teoricamente de forma literal. Então, talvez seja isso mesmo. Eu fiquei com muita dúvida sobre essa questão. Quem mais for ler, por favor, traz para mim o que vocês acharam. E as pessoas, obviamente, por ele ser opaco, veem que ele é diferente e não aceitam que ele seja integrado à sociedade. Até por isso querem eliminá-lo, né? E condenam ele. E a gente vai descobrir no passado. A gente descobre que o nome da mãe dele era Cecília. Depois a gente vai ter mais algumas coisas sobre o passado dele, sobre o nascimento, que ela vai falar. A gente descobre que ele foi criado no orfanato, que ele sempre teve dificuldades de estar junto aos outros, de ser integrado junto aos outros. Até por um tempo ele foi preso e foram feitas experiências, todos os tipos de perguntas e tal, para tentar entender quem era essa pessoa opaca, diferente de todo mundo. E é contado como ele se apaixona pela Marte, que é a esposa dele. E acontece um negócio tão surreal assim, porque a Marte, eu não entendi o que Nabokov queria dizer com isso. Talvez fosse só a história pela história. A Marte é uma mulher completamente infiel. E o Cincinnato tem ciência de toda a infidelidade dela e ele nada consegue fazer sobre isso. Inclusive, ela tem filhos que ele assume, mas que são dos seus amantes. E todo mundo sabe disso. E ela, tem hora que quando vai discutir com ele, ela fala: Martinha fez de novo. Tipo, Britney Spears. Oops, I did it again. Você fica, gente, o que tá acontecendo? O que esse livro tá querendo dizer? Que coisa maluca é essa? Como assim? E tem uma hora que, inclusive, ele flagra ela, ele se esconde no banheiro pra chorar. Tipo, ah! A gente vai pros personagens. Eu anotei cada um deles aqui. Rodion, que é o carcereiro. Rodri, que eu chamei de Rodrigo, que é o diretor da prisão. O advogado Cincinnato, que é o Roman. A esposa dele, que é a Marte, que eu falei. A filha do diretor, que é a Amy, que pra mim é a personagem mais enigmática que pode existir. Porque, gente, a Amy... Acho que eu vou falar da Amy daqui a pouco. Vou deixar pros spoilers, tá? Porque ela, pra mim, é uma personagem muito enigmática. Eu não consegui ainda interpretar bem ela nesse contexto. Os outros a gente consegue, mas ela... E aí vem um colega de prisão que se apresenta pra ele, que é o Monsieur Pierre. O livreiro da biblioteca, que vai estar lá oferecendo sempre livros pra ele ler. A aranha, tem uma aranha aqui, que tá o tempo todo lá fazendo a teia e que ele fica sempre conversando com ela, olhando pra ela, analisando ela. E a Cecília, que é a mãe dele. E é muito angustiante a gente ler quando ele começa a escrever sobre as angústias dele na prisão, sabe? Ele começa a escrever, contar a obra, o livro que ele queria escrever, falando suas angústias. E ele fala assim: eu não sou uma pessoa qualquer, eu sou um entre tantos, que está vivo. Não apenas meus olhos são diferentes, minha audição ou meu senso de gosto, mas, mais importante, eu tenho a capacidade de juntar isso em algo único. Então, ele traz a individualidade dele como o fato de estar vivo. Ele ser diferente dos outros é o que mostra que ele está vivo. E todos ao redor deles agem como se num teatro, como se tivesse um script ali a ser seguido. Eles não têm, essas pessoas que teoricamente são transparentes, eles não têm a capacidade de se conectar com o interior. É como se o fato deles serem transparentes mostra que o interior não tem nada. Enquanto Cincinnato, quando você olha, ele é opaco, porque tem algo ali dentro. Tem imaginação, tem uma alma. Calma, que vi muita coisa. Muitos falam que o que esse livro traz é sobre a angústia dos escritores, principalmente escritores imigrantes em outros países, sobre o processo de escrita. Eu acho que é muito mais que isso que esse livro traz. E muita gente falou que era muito kafkaniano o livro. E ele fala que ele não conhecia o Kafka, que ele não dominava o alemão direito para conhecer as obras do Kafka e para poder usar de inspiração. Eu me questiono muito isso. Nabokov era uma pessoa muito inteligente, muito letrada. Se ele estava num país alemão em que um dos principais escritores era de língua alemã, Kafka ele não era alemão, mas era de língua alemã,
é meio improvável que ele não conhecia as obras, né, dele. E ele estava escrevendo antes o The Gift, que era um outro livro. Eu não sei a tradução em português, nem se a gente tem aqui. Depois eu vou pesquisar. E ele parou tudo para poder escrever esse livro. E ele escreveu em 15 dias, 15 noites, de forma assim, sem parar, de puro inspiração criativa, assim é dito. E aí falam que um dos personagens de The Gift traz o enredo desse livro, né? Que foi quem gerou a escrita desse livro, a expressão desse livro, que é o Chernyshevsky. E aí a gente vem o que eu falo que é meio Alice no País da Maravilha. Sabe que a Alice que entra ali naquela portinha e tem pessoas gigantes, pessoas pequenininhas, um coelho falando, o tempo, corre, corre, estou atrasado, e ela rolando nas coisas, e animais falantes. Sabe aquela história bem assim, que um surrealismo absurdo que você fica viajando, o que aquilo quer dizer? Tem muito disso aqui, porque como eu falei, tem logo que ele chega, o carcereiro pega ele para dançar, e logo depois o carcereiro convida ele para ver um outro prisioneiro, o colega de prisão que chega, por um olho mágico, e ele mistura muito a realidade com imaginação. Não existe um limiar nítido, tá? Não é nítido aqui, tá no meio da história o que é a realidade do presente ou o relembrar do passado. Tá no meio. De repente ele tá dentro da prisão e tudo se desvanece e ele se vê fora, livre. Então ele tem uma capacidade imaginativa muito grande, porque mesmo dentro daquela prisão ali, ele consegue relembrar, imaginar, viver, reviver. Mas sempre quando ele sai, vagueia, que ele relembra o jardim que ele conheceu Marte, a casa que ele viveu, a infância dele, ele sai do ambiente de forma escrita, né? Na escrita ele tá lá nesse outro ambiente, mas ele sempre volta à cela. Sempre volta à cela. Parece um sonho, um pesadelo, é um negócio muito diferente. Tá? É bem Alice no País das Maravilhas. E ele o tempo todo, ele quer ter um momento para conversar com a esposa dele, para falar as angústias para a esposa dele. E aí enrolam ele para conseguir isso, enrolam um tempão, até que ele consegue. Nessa entrevista, eles colocam na cela dele, olha como tem a questão surrealista aqui, tá? Que parece que ele tá o tempo todo num pesadelo, num sonho. Eles colocam todos os móveis dentro da cela dele para poder abarcar todo mundo. Então a cela fica cheia, ele não consegue sair do lugar, meio que tá cheio de móveis. E todo mundo vai para essa entrevista. O amante novo de Marte, o sogro, o cunhado, os filhos, a filha que não é filha dele, todo mundo tá lá. E ele não consegue nem se expressar com Marte. Todo mundo questionando ele do crime horroroso que ele comete, que é o crime do torpor gnóstico, e todo mundo falando como tudo isso é hediondo, e ele não consegue nem se expressar para Marte. Então ele fica nessa angústia que ele precisa de um novo momento para conversar com Marte antes de morrer. A apresentação desse Monsieur Pierre, que é o companheiro de prisão dele, né, o novo colega de prisão dele, é muito estranha. Ele parece realmente um ator. Ele já começa falando uma piadinha nada a ver. A piadinha é o seguinte, vê se vocês entendem, eu não entendi. Que uma mulher vai no ginecologista e ela fala: doutor, eu tenho uma doença muito grave. Aí ele: qual doença? Ela: e é isso, a piada. E ele sempre conta a mesma coisa, ele sempre tem a mesma ação, nas mais diversas situações. Aí ele vai ficar tendo monólogos da vida, de tudo, e muito feliz e muito complacente. É muito caricato, é muita atuação. Você fica, não é possível, ele tá no mundo que todo mundo é personagem, tô enganando ele, não é possível, isso tudo é uma farsa. É o que você fica pensando o tempo inteiro. Ou ele tá num big pesadelo e tá aqui sonhando, e algumas coisas aqui são verdades que ele viveu, outras ele tá misturando no meio do sonho. Não é possível que seja assim. E aí ele tá sempre reclamando com o Cicinado que ele devia ser mais grato com o diretor, ele devia ser mais grato com todo mundo, que todo mundo tá fazendo tudo para agradá-lo e que ele nunca é grato com aquilo, porque ele parece ser o único que percebe que tudo ali é muito louco, muito surreal. E o tempo todo ele lá, vendo a aranha, fazendo a teiazinha de aranha dela, e pensando nela e conversando com ela. E tem o dia um encontro com a mãe. Esse encontro com a mãe é muito interessante, porque ele fala assim: eu não conhecia. O diretor chega assim: sua mãe tá aí pra conversar com você. Ele fala:
eu não conheci minha mãe, não tive pouco tempo com ela, só nasci dela, não quero vê-la não. Mas é tudo tão tem que seguir o script tão certinho que mesmo ele falando isso, a mãe vem. Mesmo ele dizendo que não quer vê-la, a mãe aparece. E aí a mãe vem com um discurso meio que enigmático, assim, ela tem muito medo por ele e tudo. E ela fala sobre o pai dele, que ela não sabe quem é, que ele apareceu numa noite e sumiu, mas ela fala que o pai dele era igual a ele. Como se quem originou a ele também fosse uma pessoa que tivesse algo dentro de si, uma alma, e assim o deixava opaco. Calma que a gente vai falar sobre isso já já, quem pode ser esse pai do Cincinnato. E tem um dia que ele tá lá dormindo, que ele ouve um toque, 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 toque na parede. E olha como parece o ratinho, o coelho de Alice, né? Um toque, toque, toque na parede. Aí aparece o Monsieur Pierre, que cavou um túnel até a sala dele. Do nada, gente, esse cara cava um túnel até a sala dele. E leva ele nesse túnel. E a Amy, que é essa criança, leva ele também nesse túnel. E quando ele vai caminhando nesse túnel, ele chega até um jantar. Ele chega lá, tá o Rodrigue, o Monsieur Pierre e tá a esposa dele, Marty, nesse chá. E é tipo o chá da Alice mesmo, gente. Ele foi lá andando no túnel, seguindo a Amy e aparece nessa sala, nesse chá. E parece o chá da Alice mesmo, algo super surreal. Acho que o chá da Alice aparece na Alice através do espelho, não na Alice no País das Maravilhas, porque esse livro tem 2 volumes, né? Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho, o livro de Lewis Carroll. E aí... Ai, desculpa, porque tem umas coisas muito doidas. Mas ainda assim, gente, mesmo com essa loucura que você fica assim, o que tá acontecendo? A escrita é muito bonita, muito bonita. Eu tive uma certa dificuldade de, por estar lendo em inglês, interpretar o que era metáfora, o que era real dentro do livro. Então, eu tive muita dificuldade nisso, porque é muita coisa louca acontecendo ao mesmo tempo. E aí, eu já vou falar sobre algumas coisas importantes desse chá, mas eu queria dar uma pausa aqui pra gente falar um pouco do gnosticismo. Eu até separei um trecho aqui pra falar pra vocês de forma clara, meio Wikipédia mesmo, o que significa o gnosticismo. Então, designa um conjunto de crenças de natureza filosófica e religiosa, cujo princípio básico assenta na ideia de que há em cada homem, preste atenção nisso que vocês vão entender quem é esse personagem, que há em cada homem uma essência imortal que transcende o próprio homem. Existe algo dentro de nós que transcende nossa própria existência, nosso próprio corpo físico. Lembra que esse Cincinnato é opaco, tem algo dentro dele. Os gnósticos consideram a existência humana neste mundo como não natural, por estar submetida a diversos sofrimentos. Então, o gnosticismo, a palavra gnose, vem de conhecimento. Ele pregava que o mundo havia sido criado. Isso aqui é a parte que a gente fala que é uma heresia, né? Porque para o cristianismo só existe um único Deus. E aqui ele fala que sobre a possibilidade de existir 2 deuses, né? 2 deuses. Que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que por isso a vida na Terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano e que o bem só seria alcançado em um nível espiritual. Então entenda que esse Cincinnato vive nessa Terra imperfeita de sofrimento e que aprisiona o espírito dele, tá? Também por isso, eles acreditavam que não havia por que nos culparmos pelos males existentes na Terra, uma vez que tudo isso era propiciado pela prisão material, da qual deveríamos nos libertar e que fora criado pelo Deus mau que criou a Terra. E existia o Deus bom. O Deus bom seria um ser espiritual supremo, que havia apenas interferido no processo de criação ao inserir em cada ser humano uma centelha divina que nos tornava capazes de despertar e conhecer a verdade. Então, Cincinnato representa esse homem com a centelha do Deus bom, que foi lá e colocou algo dentro dele. E que a partir do momento que Cincinnato tem imaginação, consegue conhecer a verdade e não segue os scripts, saiu do seu externo para o interior, para o pensamento, para tudo, ele é um ser diferente, é esse ser que tem essa centelha. Então, talvez o pai dele, que apareceu ali numa noite e sumiu, que era igual a ele, seja esse Deus bom,
sabe? Que colocou ali assim, ele é igual a você, Cincinnato, a mãe fala. Então, ela não sabe quem é ele, mas ela só sabe que ele era igual a Cincinnato. A gente não sabe se ela tá falando a verdade ou não, mas dá pra gente tentar imaginar que talvez o pai do Cincinnato seja esse Deus bom que deixou uma centelha lá dentro dele. E ele era igual a ele. E aí, o que o gnosticismo acredita que era Cristo? Cristo, para os gnósticos, era um mensageiro desse Deus que veio com o objetivo de nos ensinar a despertar. Se o pai do Cincinnato era Cristo, ou era Deus, ou era o Espírito Santo, a gente não sabe, porque teoricamente para nós, para quem é cristão, e eu me incluo, a gente está falando da Santíssima Trindade, que é uma coisa só, uma coisa única, que podem ter representações diferentes, mas tem a mesma matéria e essência. Aqui no gnosticismo a gente sabe que eles têm um pensamento, diferente. Ele separa as matérias dos deuses e como duas existências diferentes, tá? Mas de acordo com o gnosticismo, o caminho para a libertação desses sofrimentos é através do conhecimento. É o que eu falei que Cincinnato conhece coisas a mais, ele tem a capacidade de imaginar, ele não é preso ali para aquele script que todo mundo precisa seguir. Ele se libertou da coisa material, daquilo ali. Não um conhecimento adquirido de forma racional e com base científica, mas um conhecimento intuitivo e transcendental que dá sentido à própria vida humana. Então, tem alguns momentos aqui que aparece Cincinnato se desmontando. Você fica na dúvida se é real ou não, se ele tá pensando, se ele tá naquele mundo fantasia de Alice, ou se ele realmente está se montando. E que a gente vê que ele tira a capa do material, do corpo físico, e fica ali só a parte interior dele. Tem uma parte que fala que ele vai descansar, que ele tira a cabeça como uma peruca, tira as clavículas como alça, tira a caixa torácica como uma roupa de malha, e que restou dele gradualmente se dissolveu, colorindo o ar. Então fica só a essência dele ali naquele momento, o momento que ele vai descansar, né? E no final a gente vai voltar a falar sobre esse desapego dele do mundo carnal. Agora eu vou começar a falar dos spoilers. O tempo aqui... Parou? Parou? Se você quiser parar, eu vou continuar? Tô indo? Spoilers. O tempo aqui que a gente tá acompanhando são 20 dias até a execução da pena do Cincinnato. E naquele momento que ele foi lá naquele túnel, que ele chegou no chá da Alice, o Rodrigo, sei lá, entrega a ele um álbum de foto-horóscopo. O Nabokov, ele cria essas palavras malucas. A gente vai discutir quando estiver falando sobre Lendolita em Teherã, uma palavra que foi tirada aqui nesse livrinho, que ele cria também e que vira tipo um código secreto entre as Arnafis e suas alunas ali no clube de leitura clandestino, tá? Então a gente vai falar depois dessa palavra quando a gente estiver discutindo Lendolita em Teherã. Mas ele cria esse fotoroscópio que conta a vida futura da Amy, tá? A Amy é uma personagem que não parece seguir script. Ela é uma criança, parece, se eu não me engano, tem 12 anos aqui. Ela não parece seguir script. Ela tem a imaginação dela, ela tá o tempo todo brincando, ela passeia totalmente livre ali dentro da prisão. E ela fala ao Cincinnato, eu vou te salvar. Como se ela, sendo criança, a fonte da imaginação tivesse sido ainda, sei lá, contaminada por esses scripts. Como se ela sendo essa fonte de imaginação, pudesse salvar também Cincinnato. Ela fala, eu vou te salvar, eu vou te salvar. Ele fica esperando a salvação. E ele continua perguntando pra Amy, que dia eu vou morrer? Que dia eu vou morrer? E ela também não conta pra ele. Mas pra mim, isso dela falar que vai salvá-lo e dela ter imaginação, pra mim torna essa personagem enigmática. Mas Nabokov não falou hora nenhuma que ela não era transparente que nem os outros. Então eu fiquei meio assim, que personagem é essa? E nesse fotoroscópio, a gente ouve falar da vida da Amy. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Esse fotoroscópio, ele vê a face da Amy mudando, tá? Ele vê a Amy, né, como com flores nos ombros, as fotos que ele vê. A Amy com membros que nunca dançaram. Na próxima foto, ele vê a Amy com um véu de noiva.
Ele vê aos 30 ela desenhada sem significado da vida, sem entender qual sua verdadeira significância no mundo, e sempre a face dela decaindo, decaindo. E aos 40, a morte da Amy. Eu fiquei muito assim nessa parte, porque por que ele descreve a Amy decaindo? Será que é porque a Amy foi perdendo a imaginação, né? Que ele fala o sentido da vida e aos 40 ela morre? Pra mim, essa é uma personagem muito enigmática, que eu fiquei com mais dúvidas e questionamentos do que qualquer tipo de certeza. Aliás, esse é um livro que eu não sei se você pode ter qualquer tipo de certeza absoluta. Daí a gente descobre que o Pierre, que é o colega de cela dele, na verdade é o executor dele. E ele fala que, ele conta aqui, né, que ele, olha, durante todos esses dias eu tentei me aproximar dele, né, trazer coisas boas e tal, pra gente criar uma relação, afinal você é o cara que vou lá executar a pena, que vou cortar a cabeça dele, então eu quis criar um laço aqui. E ele começa a ler como é que vai ser a execução do assassinato, local, para onde ele vai, quem vai estar assistindo, e tudo isso ele fala dentro de leis e scripts. Ele vai lendo tudo de forma bem burocrática mesmo e bem de atuação assim doida. Ele vai para é recomendado que as autoridades, né, que ele visite as autoridades antes da morte dele, não sei se para pedir perdão, para servir de representação, para que todos olhem e falem, nossa, e fica meio isso mesmo, não fica assim, nossa, esse é o cara que vai ser executado, que cometeu esse crime de torpeza gnóstica, meu Deus, tal, não fica assim meio E mais uma vez o Pierre segue o mesmo script, conta a mesma piada, fala as mesmas coisas, sabe, parece um repeat. Parece que apertou o repetir dele ali. E aí a gente tem mais uma visita da Marty, ele finalmente consegue mais uma visita com ela. E o tempo todo ela fala, por que você não se arrepende do seu crime? Por que você não se arrepende do seu crime? Ele fala, que crime eu cometi? Ela, seu crime terrível, seu crime terrível. Enfim, ele queria ali, ele escreve uma carta para ela, falando sobre as angústias dele, o fato de que em segundos ele morrerá, que será uma coisa assim breve, talvez as dores que ele tá sentindo, e ela fica, por favor, confesse seu crime, aceite seu crime, peça perdão pelo seu crime. Ele fica, mas que crime eu cometi? Parece que tudo assim, parece muito surreal tudo ali, parece que, sei lá. O Roger entra na cela com uma mariposa para alimentar a aranha, e por acaso essa mariposa pousa no braço dele, não sei, e ele morre de medo e fica gritando, tire isso de mim. E quando a gente vai, né, lembrar do simbolismo que a mariposa representa, né, ela representa uma transformação, libertação ou morte, ou seja, o desfecho do assassinato está chegando ali, é representado por essa aparição da mariposa. Ele começa a escrever as últimas palavras do seu livro, e ele fala sobre o medo e no final ali ele fala, mas agora eu estou com medo de, e a página acaba. E aí ele pega uma outra página e ele não fala morte. Ele tenta mudar as palavras, execução, dor, partida, como se a morte representasse essa angústia mesmo, né? Enfim, mas como se fosse uma partida para outro plano, para outra coisa, não como fim. E aí o dia chega e Cincinnato vai até a carruagem, pela carruagem até a praça, e ele fala, me deixe por mim mesmo, eu caminho. Ele não quer ser levado, ele quer ele mesmo construir o caminho dele até a sua morte. Chega lá na hora da morte dele, de forma grotesca, o Pierre fala, você vai deitar aqui assim, ó. E aí, na hora que ele vai morrer, que ele vai ser decapitado, ele coloca a mão aqui atrás do pescoço, como se isso fosse proteger dele. E o Cincinnato faz uma piada sobre isso, fala assim, não faça isso. Como é que eu vou fazer isso com os seus músculos tensos? Porque ele teve uma atitude inesperada, né? E tudo que foge inesperado deixa eles meio perdidos. Não, tire isso. Ó, pobre Cincinnato, tire sua mão daí, seus músculos estão meio tensos. Tipo, relaxa, vai ser rapidinho. Pouco antes da morte, ele fala assim,
antes desse momento da carruagem, ele fala assim, você tem uma lista de últimos desejos. Ou seja, ele não pode nem ter os últimos desejos, tem uma lista de últimos desejos. Os mais bizarros de todos, gente. Nada a ver. E ele pede, eu quero 3 minutos de paz. Para de vocês não falando comigo, de nada disso. Aí ele fala, tá bom, 2,5. Tipo, nem eu nem você, 2,5. Durante essa jornada, né, até o momento que ele vai deitar lá, a gente vê todo o sufocamento, o medo dele, da morte que tá chegando. E aí, quando ele tá lá na plataforma, ele tem que se desapegar de toda aquela coisa material ali. E ele bota a imaginação dele no ápice, gente. E aí, vem um gap. Um gap não vem um gap. Você não entende o que aconteceu ali. De repente, Cincinnato sai da plataforma, sai andando e todo mundo fica meio que assim, desesperado. Não, você não pode, tá seguindo o script, tal. E tudo começa a se dissolver ao redor. Daí, existem 2 interpretações. Porque ele sai andando atrás de pessoas sem medo, Cincinnato deixa a plataforma e se junta a seres semelhantes a ele. Daí você não sabe se ele foi um sonho tudo aquilo, e se essa execução nunca aconteceu, porque o livro acaba aí mesmo, ou se ele, na morte, que é um pouco que o gnosticismo acredita, ele libertou a alma dele, a alma que estava ali presa naquele corpo, tá? Por isso que eu falo assim, a gente vai falar mais sobre essa libertação do corpo material, e foi finalmente viver a vida plena, que seria a vida metafísica e espiritual com outros seres que também se libertaram dessa forma. Então, assim, ele deixa esse final bem ambíguo mesmo. Então, vem o questionamento, o que era que Cincinnato sabia que não deveria saber? É esse conhecimento sobre a alma, sobre essa centelha divina que existe dentro de cada um, segundo o gnosticismo? Porque esse conhecimento dele, por mais que tenha condenado ele à morte, trouxe a salvação dele, né? Porque ele, depois de tudo isso, ele fica sem medo e vai para seres iguais a ele. O tempo todo ele tem aprisionado com pessoas muito diferentes a ele. Então, a ideia é que Cincinnato tem uma existência física mesmo, que tá ali rodeado do seu corpo físico. E que essa divisão entre espírito e carne que Cincinnato representa, que foi dado Nabokov. E a liberação, né, desse homem interior, dessa centelha, ela acontece através da morte mesmo, que é a execução dele, e deixa a gente meio perdido na conclusão final, se é isso mesmo que acontece ou não. Alguns estudiosos falam que esse livro, assim como Orwell e Kafka, que a gente falou, mostra a luta de um personagem lutando, pensando em sua vontade individual contra a coletividade totalitária, mas Nabokov ele fala que não tinha viés político, não é um romance político, apesar de ser uma distopia, e geralmente distopia traz, né, a questão política, geralmente. E a gente volta para a epígrafe, né? Como um tolo acredita ser Deus, nós acreditamos ser mortais. Então, ele chama a gente de tolo por achar que somos mortais, né? Porque, por isso que eu concluo que eu acho que sim, que Cincinnato morreu mesmo em corpo, né, na alusão desse livro, e foi ser imortal em outro plano. Para mim, a história de ser apenas um sonho, um pesadelo, não faz sentido. Para mim, ele quer mostrar que a verdadeira centelha não morreria. Quando a gente se conecta ao nosso espírito, a morte libera essa centelha, né? Esse conhecimento que seria a salvação, né? Pensando no gnosticismo, que não é minha crença religiosa, eu sou pensando no cristianismo, mas existe muito do salvação em outro plano, quando a gente trilharia o caminho de Cristo, não pensando que um Deus bom e um Deus mau nos criou, um Deus único mesmo, a gente está aqui zerado e a gente pode ir agregando coisas boas ao nosso interior. Então eu acredito muito que essa alma que nasce transparente, ela vai ficando opaca à medida que ela vai se agregando ao seu interior, relendo e revisitando e revendo o seu espiritual. Isso é uma interpretação completamente minha. E só uma curiosidade, um diretor, Uri Singer, acho que é esse o nome dele, ele conseguiu os direitos para adaptar esse livrinho aqui, isso em setembro de 2021. Então a gente deve ter em algum momento uma adaptação para o cinema ou para a televisão do Convite de Decapitação.
Bem, é isso. Comentem aí o que vocês acharam, quais as interpretações de vocês a partir do que eu falei, se vocês estão interessados em ler, se vocês leram. Então, assim, esse é um livro que a gente precisa discutir, porque cabe muita coisa aqui. Então, beijos.